Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal, um cenário um pouquinho diferente. Hoje eu trago para vocês esse centrinho de mesa que eu dei o título aí no vídeo de centro de mesa mandala, porque eu fiz, gente, em 3 versões, tá? Eu fiz como mandala para me usar aqui no meu home office, no meu cantinho, decorar minha casa. Estou deixando passando imagens aí para vocês. Fiz acompanhando o gráfico de uma mandala, porém eu fiz várias modificações para chegar no resultado de centro de mesa e vim compartilhar tudinho com vocês, tá? Bom, deixa eu passar para vocês. Aqui eu fiz uma peça no fio 4, ficou medindo 60 centímetros de uma ponta a outra, usei a agulha 3,5. A numeração do fio, a cor, estou deixando passando aqui no rodapé do vídeo para vocês, tá? Portanto, pode fazer no fio 4, pode fazer com barbante, o fio que você tiver disponível aí na sua casa. Essa outra peça aqui, eu já fiz no Barroco Max Color da Círculo, fio 6. A cor também está passando aí no rodapé do seu vídeo, é maravilhosa essa cor. Já dando ideia aí para o Natal, você decorar um cantinho bem especial na sua casa. O que muda aqui? Você vai seguir o passo a passo a seguir, você vai ver que eu vou mudando de cenário, porque eu fui tecendo 2 peças ao mesmo tempo, além da mandala, que eu deixei passando imagens aí pra vocês, que ficou lindo, gente. Se vocês quiserem saber detalhes desta mandala, eu vou convidar vocês para ir conhecer meu canal de vlogs. O link vai estar passando aqui em cima, na descrição do vídeo, e também lá no primeiro comentário, para você acessar e lá acompanhar. Lá você acompanha minha rotina de dona de casa, esposa, mãe, vó. Enfim, fazemos o nosso crochê, mas cuidamos do nosso cantinho também. Então, vai lá participar, que tem bastante ideia lá para vocês também, tá? Então, o início da videoaula, eu vou iniciar aqui no vermelho. Olha só o detalhe. Nós temos aqui esses desenhos de abacaxi em volta da nossa peça, tá vendo? Nesta peça aqui, eu tenho 12 abacaxis, porque eu iniciei com 24 pontos, tá? Então, na aula, vocês vão ver que às vezes eu faço 3 correntinhas aqui, ó, na parte do abacaxi, tá? Quem tem um ponto muito apertadinho pode fazer com 3, mas nessa peça todinha eu fiz sempre com 2 correntinhas aqui, ó, onde forma todo esse abacaxi, olha que bacana. Sempre 2 correntinhas. Então, você vai aí controlando no seu ponto. Quem tiver o ponto muito soltinho, vou pedir para trabalhar com agulha de 3 milímetros, mas a videoaula está super detalhada, eu sigo carreira a carreira juntinho com vocês, por isso ficou um pouquinho longo, mas tá tudo bem, o importante é ter um bom resultado aí. Eu espero que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula. Se fizer esse lindo trabalho, vou pedir para vocês me marcar nas redes sociais para que eu possa ver, elogiar e compartilhar seus lindos trabalhos. Bom, deixei também a quantidade de materiais, né? Conforme eu fui mostrando a cor que eu usei, eu já deixei aqui no rodapé a quantidade de materiais. É uma peça bastante econômica também, você consegue fazer em um dia, porque as explicações estão detalhadas como eu citei. Em nenhuma carreira vocês seguem sozinho. Carreira a carreira eu estou juntinho com vocês. Bom, pessoal, vou iniciar aqui meu trabalho com o círculo mágico, mas se vocês estiverem iniciando na arte do crochê e tiver dificuldade, pode iniciar com 8 correntinhas e fechar o círculo com um ponto baixíssimo. Círculo mágico, eu deixo uma pequena sobrinha, envolvo o fio assim em 2 dedos, deixo pra cima e travo aqui, ó, com o meu dedo anelar. Entro com a agulha por baixo da sobrinha, busco o fio que vem do novelo e já vou girando, olha. Pego o fiozinho que vem do novelo e passo por dentro da laçadinha. Já fiz aqui uma correntinha. Subo mais 2 correntinhas, ficando na altura de um ponto alto. Dentro do nosso círculo, nós vamos trabalhar um total de 22 pontos altos. Aqui eu já tenho um total de 3 pontos, olha, contando com as 3 correntes iniciais. Sempre laçando e voltando dentro do círculo, um pontinho alto. Já tenho 4, 5, 6... Aqui já estou com um total de 21 pontos altos e 22. Dou uma alongadinha. Lembrando que para fazer a mandala eu iniciei com 24 pontos, tá? Mas eu não quero trazer essas informações aqui para vocês para não confundir. Vai fazer no fio 6 ou no fio 4, segue o passo a passo normalmente conforme está no vídeo. 22 pontos altos. Fechei aqui o meu círculo, não precisa fechar totalmente, até os pontos se encontrarem aqui, a gente fica com essa abertura mesmo, tá? Finalizo com ponto baixíssimo aqui no pezinho da 3ª correntinha, onde iniciei. Primeira carreira finalizada. Daqui eu já subo 3 correntes, altura de um ponto alto. Venho no ponto do lado, um ponto alto. Nós vamos ter aqui bloquinhos de 2 pontos altos agora.
Nenhum ponto será pulado, todos os 22 pontos serão utilizados. Teremos aqui um total de 11 blocos de 2 pontos altos. Já fiz o primeiro, 2 correntes, vem no ponto do lado, um ponto alto, e no ponto do lado, o segundo ponto alto. Já é meu segundo bloco de 2 pontos. 2 correntes de intervalo entre um e outro. Vem no próximo ponto, um ponto alto, e no próximo, o segundo. Não vamos pular nenhum ponto, tá? 2 correntes e repito nos demais. Teremos 11 blocos de 2 pontos altos. Finalizando aqui, meus últimos 2 pontos que eu tenho disponível, meu último bloquinho de 2 pontos. Faço 2 correntes e finalizo com ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha onde iniciamos. 11 blocos de 2 pontos altos. Próxima carreira, eu vou caminhar até esse primeiro intervalinho de 2 correntes. Então, eu venho sobre o segundo ponto, um baixíssimo também. E aqui no intervalo de correntinha, eu já posso fazer direto, olha, um ponto baixo. Feito o ponto baixo, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vem no próximo intervalo, um ponto baixo. 5 correntes, 4 e 5, próximo intervalo, ponto baixo. E seguimos desta forma, sempre com 5 correntes, próximo intervalo, ponto baixo. Teremos 11 alças de 5 correntinhas. Finalizando aqui a minha última alça de 5 correntes, aqui foi onde nós iniciamos com um pontinho baixo. Eu venho no pontinho baixo, olha, pego nas 2 cordinhas do ponto e finalizo com um ponto baixíssimo. Ficamos com 11 alças de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos iniciar a nossa próxima carreira. Eu tenho já aqui à frente a minha primeira alça de 5 correntes. Eu venho aqui, ó, nessa primeira correntinha das 5 e faço um baixíssimo também. Estando aqui sobre a minha primeira correntinha das 5, eu subo 3 correntes, altura de um ponto alto. Laço, venho na mesma alça e trabalho mais 4 pontos altos aqui dentro. Ficando num total de 5 pontos. Desta forma, contando com as correntes iniciais, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Eu já laço o fio, venho para a próxima alça de 5 correntes e trabalho 5 pontos altos. Se você tiver o ponto muito apertadinho, mais justinho, pode fazer uma correntinha de intervalo entre um bloquinho e outro, tá? Eu não fiz, eu vim direto, olha. Já tenho 3, 4 e 5. Viu que repuxou um pouquinho o trabalho? Faça uma correntinha aqui agora, vem na próxima argola, mais 5 pontos. Eu não estou fazendo, eu já laço, vou direto na próxima argola. 5 pontos altos. Por toda a volta. Teremos 11 blocos de 5 pontos altos. Agora, nas próximas carreiras, eu vou estar juntinho com vocês, carreira a carreira. Porém, eu vou voltar em algumas carreiras, né, a maioria, com esta peça aqui, que eu gravei lá no home office para vocês, tá, gente? Essa peça eu trabalhei no fio 4, então você pode seguir o passo a passo normalmente. O que mudou aqui é que eu trabalhei com 12 abacaxis, esses aqui, ó. Mas eu consegui controlar o meu ponto. Então, para não dar dor de cabeça para quem vai acompanhar a videoaula, principalmente você que está iniciando, você vai fazer com 11 abacaxis exatamente como nós iniciamos a videoaula desta peça aqui, ó, linda. Para você usar no Natal, pode fazer na cor de sua preferência aí. Aqui eu tenho 11 abacaxis, tá? A mandala também eu fiz com 12 abacaxis para me usar lá, mas seguindo esse passo a passo, iniciando com 22 correntinhas, assim como eu iniciei aqui juntinho com você, você pode fazer no fio 4, pode fazer a mandala também. Não deixe de ir lá acompanhar no meu canal de vlogs, o link está aqui, para você ver como que eu fiz aquela mandala com cipó para decorar, muito bacana. Aqui eu estou finalizando meu último grupinho de 5 pontos, já tenho 2, aqui o terceiro, o quarto e o quinto. Sem correntinha, eu venho aqui, ó, nas 3 correntinhas iniciais do meu primeiro grupo, ponto baixíssimo. Estamos desta forma aqui, ok? Próxima carreira agora, daqui onde eu finalizei, eu já subo 3 correntes, altura do meu primeiro ponto alto. Venho no próximo, o segundo ponto alto, ponto sobre ponto. Já no meu próximo ponto, ou seja, no terceiro, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele. 1 e 2, no mesmo ponto. Já tenho um total de 4 pontos.
Me restaram 2 pontos aqui do meu grupinho da carreira anterior, olha. Eu trabalho um ponto alto e no próximo um ponto alto. Somente no terceiro ponto, ou seja, no ponto do meio, eu trabalho 2. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, certo? Agora, eu faço uma corrente de intervalo entre um grupo e outro, porque meu ponto ele é apertado. Se o seu for mais folgadinho e você não ver necessidade, não precisa fazer, tá? Próximo grupinho de 5 pontos, eu já venho no primeiro um ponto alto, no segundo um ponto alto. Já que sobre o terceiro, eu trabalho 2 pontos sobre ele. Já tenho um total de 4. Me restaram 2, 1 ponto sobre cada um. O quinto e o sexto. Agora, nossos bloquinhos ficam com 6 pontos cada um. Entre um e outro, eu estou fazendo uma corrente de intervalo. E repito o mesmo procedimento nos demais. Finalizando aqui mais uma carreira, fiz meu último bloquinho de 6 pontos, uma corrente, finalizo no pezinho da terceira correntinha, onde eu iniciei a carreira. Ponto baixíssimo, estamos assim. Próxima carreira também, daqui, vamos subir 3 correntes. Quem preferir, gente, pode subir 2 correntes, tá? A altura de um ponto alto. 3 correntes, venho no próximo ponto, o meu segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. Já no próximo, eu trabalho 2 juntos, porque, olha, vai ficar aumento em cima de aumento, tá? É sempre sobre o segundo ponto, melhor para fazer o aumento. Então, eu já tenho 3. No próximo, eu trabalho 2 juntos, ou seja, o quarto e o quinto no mesmo ponto, e me restaram 2 pontos. Eu trabalho ponto sobre ponto, ficando no total de 7 pontos nesta carreira, nossos bloquinhos. Ok? Mantenho uma corrente de intervalo, venho para o próximo e repito. Um ponto alto já no primeiro, um ponto alto no segundo, ponto alto sobre o terceiro ponto. Já no próximo, olha, sobre o meu quarto ponto da carreira anterior, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, 1 e 2, no mesmo ponto. Já tenho aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5. Me restaram 2. Eu trabalho ponto sobre ponto, o sexto e o sétimo. 7 pontos cada bloco, uma corrente e repito nos demais. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último bloquinho aqui, de 7 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente, ponto baixíssimo, sempre lá no pezinho, olha, da terceira correntinha, aonde nós iniciamos. Estamos dessa forma aqui. Próxima carreira, nós vamos caminhar até o segundo ponto de base. Estou sobre o primeiro, eu venho aqui sobre o segundo, um baixíssimo. Estando sobre o segundo, eu subo as 3 correntes, a altura do meu primeiro ponto. No próximo, o segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. Aqui no próximo, o quarto. E no próximo, o quinto. Eu pulei o primeiro, né? A gente caminhou até o segundo e vou deixar o último sem trabalhar também. Cada bloquinho agora teremos 5 pontos altos. Faço 3 correntes de intervalo, nós vamos prender aqui, 1, 2, 3. Quem preferir, faça 4. Gente, é sempre assim, se repuxar o seu trabalho, significa que você deve acrescentar ponto. Se ele querer criar babados, quer dizer que você tem que diminuir pontos, tá? Então, você tem que sempre adaptar ao seu ponto aí, à sua necessidade. Então, eu fiz 3, eu venho aqui no intervalo da carreira anterior e prendo com ponto baixo. Novamente, 3 correntes. Venho no próximo bloquinho, pulo o primeiro, venho sobre o segundo, um ponto alto. No próximo, o segundo. Aqui no próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. E no próximo, o quinto. Sempre vamos pular o primeiro ponto do bloco e deixar o último, 5 pontos cada bloco agora. E teremos essas alças de 3 correntes agora. 1, 2, 3, venho no intervalo, prendo com baixo. 3 correntes, venho no próximo bloco e repito o mesmo procedimento, por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreira, 3 correntes, ponto baixo no meu último intervalo. Prendi com ponto baixo, 3 correntes, e agora sim eu finalizo com ponto baixíssimo lá no pezinho da terceira correntinha, onde iniciamos a carreira. Mais uma carreira finalizada, certo? Estamos assim.
Próxima carreira, nós também vamos caminhar até o segundo ponto de base. Estou no primeiro, eu faço mais um baixíssimo sobre o segundo. Estando sobre o segundo, eu subo 3 correntes, altura do primeiro ponto alto. Venho no próximo, o segundo ponto alto, e no próximo, o terceiro. Eu deixo também o último sem trabalhar. Portanto, agora, cada bloquinho nosso terá 3 pontos altos. 3 correntes novamente. Vem na alça de 3 correntes da carreira anterior, olha, e prendo com ponto baixo. 3 correntes, vem na próxima alça, prendo com ponto baixo. E 3 correntes. Agora, teremos 3 alças de 3 correntes nesta carreira. Vem no próximo bloquinho, sempre eu pulo o primeiro e venho sobre o segundo. Um ponto alto, aqui no próximo o segundo, e no próximo o terceiro. Deixo o último sem trabalhar. 3 pontos. E vou repetir as alças agora. 3 correntes, vem na próxima alça, na alça da frente, aliás, perdão, prendo com ponto baixo, 3 correntes, próxima alça, prendo com um baixo, e 3 correntes. Venho no próximo bloco e repito novamente o mesmo procedimento, por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreirinha, fiz 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, prendi com baixo na outra alça, 3 correntes e finalizo com baixíssimo na terceira correntinha, lá onde iniciamos. Bom, próxima carreira eu vou caminhar também até o segundo ponto, estou sobre o primeiro. Eu venho sobre o segundo com baixíssimo e já estou aqui no segundo, vou dar início, subindo 3 correntes, altura de um ponto alto. Faço mais 3 correntes, que será a minha alça. Então, eu faço mais 1, 2, 3, total de 6 aqui. Já prendo direto com ponto baixo nesta primeira alça que eu tenho à frente. Ou seja, as 6 correntes aqui, 3 faz a vez de um pontinho, olha. A gente vai finalizar aqui, quando der toda a volta. E as outras 3 é a minha alça, certo? Faço 3 correntes. Quem preferir, faça 2 correntes, tá? Se achar que o trabalho tá criando muito babado, pode fazer 2 correntes. Aqui, sempre onde eu fiz 3, faça 2, tá? Laço o fio, vem na minha próxima alça de 3 correntes e trabalho 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3. Tá vendo como fica bem próximo? Olha, então, se você preferir, faça 2 correntinhas. Faço 3 correntes novamente, se preferir, faça 2, e venho e prendo com ponto baixo na próxima alça. Novamente, 3 correntes, venho no grupinho de 3 pontos, eu pulo o primeiro, venho no próximo, um ponto alto, deixo o último. Assim como iniciamos aqui, estamos no ponto do meio, pulamos o primeiro e deixamos o último. As 3 correntes é um ponto, ok? Feito o ponto alto, eu já vou repetir tudo novamente. 3 correntes, venho na próxima alça que eu tenho à frente e prendo com baixo. 3 correntes, venho na próxima alça, 3 pontos altos dentro da alça. 2 e 3. Feito o meu bloco de 3 pontos, eu faço 3 correntes, prendo com ponto baixo na alça da frente. 3 correntes e um pontinho alto no meio do meu bloquinho. Pulo o primeiro, venho no segundo, um ponto alto. Deixo o último e repito o mesmo procedimento por toda a volta. Bom, aqui eu estou finalizando mais uma carreira, minha alça de 3 correntes, e aqui, gente, olha, foi onde nós iniciamos, com um total de 6 correntes. Lembra que eu falei que 3 faz a vez de um ponto e 3 de intervalo, a nossa alça. Então, eu venho na terceira correntinha, olha, 1, 2, 3. Entro aqui na terceira correntinha, depois da minha última alça de 3 correntes, e finalizo com um baixíssimo. Então, fica tudo igual, olha, ponto alto e as 3 correntes aqui, certo? A nossa próxima carreira agora, eu preciso caminhar até o intervalinho desta alça aqui de 3 correntes. Então, eu tenho 1, 2, 3 correntes, eu venho com baixíssimo até a segunda. Eu faço um baixíssimo na primeira alça, olha, na primeira argola. Agora, eu já posso vir direto aqui, olha, pegando por baixo da segunda argolinha, por baixo do meu crochê mesmo, olha. Busco o fio e faço direto um ponto baixo, certo? Neste ponto baixo, a gente vai finalizar a carreira quando a gente der toda a volta, olha. A gente vai pegar nas 2 cordinhas desse ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu faço 3 correntes,
Já laço o fio, vem direto aqui no meu grupinho de 3 pontos altos. Eu pulo essa alça de 3 correntes que eu tenho à frente. No grupinho de 3 pontos, no primeiro, eu faço um ponto alto, depois da minha alça de 3 correntes. Olha, ponto baixo, 3 correntes, um ponto alto sobre o primeiro ponto aqui do bloquinho de 3. No próximo, um ponto alto também. Tenho 2 pontos. 2 correntes, volto nesse mesmo ponto onde eu fiz esse segundo ponto alto, no mesmo ponto, faço um ponto alto. E no próximo, um ponto. Então, agora, nós ficamos com um leque aqui. 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Desta forma, tá? 3 correntes. Eu pulo essa alcinha aqui do lado do meu bloquinho de 3 pontos, eu pulo ela, venho na próxima. Próxima alça, ó, está do lado daquele pontinho alto. Prendo com ponto baixo. Faço novamente 3 correntes, prendo com ponto baixo na próxima alça, que tá do outro lado do pontinho alto. Então, nós vamos ficar nessa carreira com um total de 3 alças de 3 correntes, tá? Fiz aqui o leque, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, novamente 3 correntes. Agora, eu vou direto lá no meu bloquinho, já repetindo. Eu pulo essas 3 correntes que tá do lado do bloquinho, eu pulo ela. Laço o fio, vem direto no bloquinho. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. 2 correntes, volto no mesmo ponto onde eu fiz o segundo ponto alto e faço um ponto alto. E no próximo, o segundo. Já concluí o meu leque pela segunda vez. Faço 3 correntes, eu pulo essas 3 correntes que tá do lado do bloquinho, já vem direto nessa alça de 3 correntes que tá do lado do pontinho alto, ó, da carreira anterior. Prendo com ponto baixo. 3 correntes, vem na próxima alça, que está do lado também do pontinho alto aqui, prendo com baixo. 3 correntes e vou direto no próximo bloquinho, eu pulo essa alcinha aqui. Um ponto alto sobre o primeiro, um ponto alto sobre o segundo. 2 correntes, volto no mesmo ponto onde eu fiz o segundo ponto, um ponto alto. E no próximo, o segundo. Certo? E vamos seguir essa mesma sequência por toda a volta. Bom, aqui eu estou finalizando mais uma carreira, eu coloquei a peça aqui para vocês verem como que está. Não se preocupe, gente, se ela vir dar uma emborcadinha até aqui, tá? Porque quando a gente iniciar os pontos abacaxi, até a gente fechar ele totalmente, a peça fica aplumadinha, tá joia? Não se preocupe e não desistam nos primeiros obstáculos. Aqui eu fiz meu grupinho aqui, né, que é o nosso leque, 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos, 3 correntes, prendi com ponto baixo na minha segunda alça. Essa aqui do lado a gente sempre pulou, tá? 3 correntes e aqui, olha, foi onde nós iniciamos. Lembra que eu falei que a gente ia aprender com ponto baixíssimo lá no primeiro baixo? Ponto baixo que fizemos? Então, 3 correntes, venho naquele pontinho baixo, pego nas 2 alcinhas do ponto, ponto baixíssimo. A minha terceira alça já está pronta aqui, ok? Próxima carreira, a gente vai caminhar por toda essa corrente aqui, 3 correntes, a primeira alça, até chegar nesse primeiro ponto do bloquinho aqui, do nosso leque. Então, eu venho na primeira correntinha das 3 dessa alça, um baixíssimo, a gente vai caminhando. Na segunda correntinha, um baixíssimo, na terceira correntinha, um baixíssimo. Cheguei aqui no primeiro ponto alto, entro nas 2 cordinhas do ponto, baixíssimo. Estando aqui sobre o primeiro ponto, eu subo 3 correntes, primeiro ponto alto, ficando ponto sobre ponto. No próximo ponto, um ponto alto. Eu mantenho esses 2 pontos. Agora, eu faço um cordão de 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Venho aqui no próximo bloquinho de 2 pontos que eu tenho à frente e trabalho ponto sobre ponto. 1 e 2. Essa será a nossa repetição nessa carreira, olha. Sempre que chegar aqui nos nossos leques, ponto sobre ponto, 2 pontos, 4 correntes e nos outros 2 pontos sobre ponto. Faço 3 correntes, é uma alça. Eu pulo essa alça que tá do lado do bloquinho, eu venho nessa aqui, ó, na próxima, na segunda. Prendo com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, eu faço 3 correntes,
Feito aqui as 3 correntes, eu venho no próximo leque. No primeiro ponto, um ponto alto. No próximo, o segundo. Faço 4 correntes. E nos outros 2 pontos do meu leque, ponto sobre ponto. 2 pontos. Certo? Já repeti pela segunda vez, olha, juntinho com vocês. E agora as nossas alças, que a gente só fica com 2 alcinhas nesta carreira. 3 correntes. Pulo essa alça do lado do meu bloquinho, vem aqui, ó, nessa do meio, a segunda alça, prendo com baixo. 3 correntes e vou direto para o próximo bloco e repito tudo novamente. Mesmo procedimento por toda a volta. Bom, pessoal, finalizando mais uma carreirinha aqui juntinho com vocês, a minha peça está desta forma aqui, certo? Fiz aqui minha última alça de 3 correntes, vou finalizar com ponto baixíssimo, olha, bem no pezinho da terceira correntinha, onde nós iniciamos o primeiro bloquinho. Lembra que a gente veio caminhando por essa alça de 3 correntes, em cada alcinha, até chegar no primeiro ponto? Então, aqui nas 3 correntinhas iniciais, olha, depois da última alça, bem no pezinho, ponto baixíssimo. E finalizando mais uma carreira aqui juntinho com vocês, tá, gente? Carreira a carreira. Nossa próxima carreira, a gente vai trabalhar ponto alto duplo. Então, ao invés de 3 correntes, eu vou subir 4. 1, 2, 3 e 4. Laço o fio 2 vezes, 2 laçadas na agulha, venho no próximo ponto e trabalho um ponto alto duplo. Busco o fio, alongo, laço, passo por 2 cordinhas, laço, por 2 cordinhas, laço as últimas 2. Então, eu tenho 2 pontos altos duplos aqui. No intervalo de 4 correntes, eu vou trabalhar um total de 8 pontos altos duplos. Então, eu já laço 2 vezes, venho na alça o primeiro ponto alto duplo. Sempre puxando de 2 em 2, ó. 2 vezes, 2 laçadas, entro na alça, laço, puxo 2, laço, puxo 2, laço, 2. Já tenho aqui dentro da alça 2 pontos altos duplos. O terceiro, o quarto. Cuidado também para que eles não fiquem amontoados, tá? O legal é deixar eles bem do ladinho do outro. Já tenho 4. Aqui o quinto. O sexto. O sétimo. E o oitavo. Tudo na alça de 4 correntes. 8 pontos altos duplos. Tenho os 2 iniciais, fiz mais 8 e eu tenho esses 2 aqui. Laço o fio 2 vezes, trabalho 2 pontos altos duplos, um sobre cada. Aqui o primeiro e o segundo. Eu fico no total de 12 pontos altos duplos, certo? Vou pular todo esse cordão aqui, ó, os 2 cordões que eu tenho à frente, ponto baixo, pulo todo mundo. Faço uma correntinha de intervalo. Já venho direto, olha, para o meu próximo grupo, 2 pontos, 4 correntes, 2 pontos. Por isso que eu fiz uma correntinha aqui. Se você não vê necessidade, não precisa. Já laço o fio 2 vezes e vou direto, ó, no primeiro ponto do bloquinho, um ponto alto duplo. O segundo, ponto sobre ponto. E no intervalo de 4 correntes, eu trabalho 8 ponto alto duplo aqui dentro. Bem certinho, que eles fiquem bem um do ladinho do outro e não fiquem encavalados uns sobre os outros, tá? É bacana deixar eles bem certinho, lado a lado, como aqui. Aqui já tenho 3, 4... Aqui o meu 7º ponto alto duplo e aqui o 8º. Na alça de 4 correntes, 8 pontos altos duplo. Aqui no início 2 e aqui no final 2, total de 12. Só me restam os 2 aqui no final. Ponto alto duplo e aqui o próximo. Ponto alto duplo. Faço uma correntinha, que meu ponto é bem apertadinho, para me chegar aqui no próximo bloco, eu preciso ter essa correntinha, tá? Se o seu ponto for mais soltinho, não houver necessidade, não precisa. E agora, seguimos essa mesma repetição por toda a volta. Sempre aqui no nosso bloquinho da carreira anterior, nós vamos trabalhar aquele mesmo procedimento. Total de 12 pontos altos duplo, assim como eu fiz aqui com vocês, tá? Vou adiantar minha carreira e já retorno.
Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando mais uma carreirinha juntinho com vocês, sempre deixando a minha peça posicionada aqui retinha para vocês verem como que fica na tensão do meu ponto e sempre trazendo todas as dicas para que você consiga fazer a sua peça aí sem ter dor de cabeça, tá? Trocando agulha, tensão do ponto, enfim. Finalizei aqui meu último grupinho, né? Um total de 12 pontos. Fiz uma correntinha de intervalo e aqui foi onde iniciamos o primeiro ponto alto duplo, onde subimos 4 correntinhas. Depois aqui dá uma correntinha, já vem direto, olha, no pezinho da quarta correntinha, busco o fio, ponto baixíssimo. E finalizamos mais uma carreira. Estamos dessa forma. Próxima carreira, nós não vamos fazer ponto alto duplo, agora será ponto alto normal. Estou sobre o primeiro ponto, eu subo 3 correntes, altura de um ponto alto. Laço o fio, vem no próximo ponto, um ponto alto. Sabe aqueles 2 pontinhos aqui, olha, que a gente fez desde aqui, ó, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos alto duplo, a gente manteve ele aqui, então, 2 pontos. Faço uma corrente. No grupinho de 8 pontos altos duplos, sobre cada um eu vou fazer um ponto alto, porém com uma corrente de intervalo. Então, eu já tenho uma corrente aqui, eu venho no primeiro ponto dos 8, faço um ponto alto. Não é ponto alto duplo mais, tá? Entre um e outro, uma corrente. Laço, vem do lado, um ponto alto. Já é o segundo, uma corrente. Vem no do lado, o terceiro, uma corrente. O quarto, uma corrente. O quinto, uma corrente. O sexto, uma corrente. O sétimo, uma corrente, e o oitavo. Só me sobrou os 2 pontos altos duplo aqui da ponta. Uma corrente, eu faço 2 pontos altos sobre ele, ponto alto normal, não é ponto alto duplo. 1 e 2 no próximo. E essa será a nossa repetição por toda a volta. Entre um grupinho e outro, uma corrente. Passo para o próximo grupo, e repito tudo novamente. Eu vou repetir pela segunda vez com vocês. Eu tenho os 2 aqui da ponta. Um ponto alto sobre cada um deles, olha. 1 e 2. Sem correntinha. 2 pontos. Agora sim, uma corrente. Nos 8, dentro da alça, um ponto alto sobre cada um deles, porém todos com uma corrente de intervalo entre um e outro. No próximo, o segundo, uma corrente. O terceiro, uma corrente. E aqui o oitavo. 8 pontos, todos com uma correntinha de intervalo entre um e outro. Uma corrente, me sobrou os 2 aqui da ponta. Eu trabalho um sobre cada um. Um ponto alto, não faço corrente, no próximo, o segundo. Agora sim, uma corrente, passo para o próximo grupinho e repito tudo novamente. Eu repeti por 2 vezes juntinho com vocês. O mesmo procedimento, vamos fazer nos demais. Bom, pessoal, finalizando mais uma carreira juntinho aqui com vocês. Nossa peça está desta forma. Fiz aqui, olha, um ponto, né? O meu 8º ponto sobre ponto com uma corrente aqui, me resta só os 2 aqui da ponta, que é ponto sobre ponto, 1 e 2, sem correntinha aqui, tá? Nos 2 finais e nos 2 iniciais não fazemos correntinha. Agora sim, uma corrente, e para finalizar aqui, nosso primeiro grupo, nosso primeiro pontinho alto no pezinho da terceira correntinha, ponto baixíssimo. A nossa próxima carreira, gente, vamos iniciar aqueles cordões de correntinhas, e eu tenho algumas dicas para vocês. Então, vamos lá. Eu sempre vou manter esses 2 pontos aqui do início e esses 2 pontos aqui do final. E as nossas alças de correntinhas vai ser intercalada aqui entre esses pontos. Então, aqui no início, 3 correntes, altura do primeiro ponto, ponto sobre ponto. No segundo, um ponto alto. Mantendo os 2 pontos aqui do início e também aqui no final, já já. Faço uma correntinha apenas. Eu pulo esse primeiro intervalinho, venho no próximo, depois do primeiro ponto alto. Então, nós pulamos este, tem o ponto alto, nesse próximo eu prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntes, venho no próximo intervalo, ponto baixo. Qual é a dica?
Se seu ponto for muito soltinho, faça 2 correntes, sempre com 2, ao invés de 3, ok? É uma dica para você controlar o seu ponto, caso o seu crie muitos babados, porque nessa parte do abacaxi até a gente abriu ele todinho assim, agora a gente vai fechar ele todo, conforme a imagem que eu estou deixando aí. Até a gente fechar ele totalmente, antes disso, ele sempre vai tender a criar babados. Não se preocupe, porque quando você fechar ele todo, a sua peça vai ficar aplumadinha, tá? Porque eu já fiz 2 peças, essa é a terceira. Então, eu já sei o procedimento e sei o feedback para passar para vocês também. Não se preocupe, nessa parte dá medo, ai, não vai ajustar, tá muito cheio de babados. Não se preocupe, eu tô dando todas as dicas. Ao invés de 3, faça 2. E não se preocupe, porque quando fechar o abacaxi, a sua peça vai ficar aplumadinha, ok? Então, vamos lá. Ponto baixo, depois das 3 correntes, se preferir, faça 2. Só que no início, depois dos 2 pontos, a gente sempre vai fazer uma corrente, sempre. E aqui no final também, tá? Depois é sempre 3 ou 2, se você preferir. Então, eu fiz a minha primeira alça de 3, prendi com ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo no próximo intervalo. É sempre nos intervalos. 3 correntes, ponto baixo no próximo. 3 correntes, ponto baixo no próximo intervalo. Tá vendo? Vai abrindo o nosso abacaxi, ele vai ficando cheio de alcinhas. Então, a tendência é ele criar babados mesmo, mas a gente vai fechar ele. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4 alças, 3 correntes, ponto baixo no próximo intervalo. 3 correntes, ponto baixo no próximo intervalo. Então, nós ficamos aqui num total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 alças. Faço agora uma corrente, pulo esse intervalinho e já venho aqui, ó, nos 2 pontos. Assim como nós iniciamos os 2 pontos, uma corrente, nós pulamos o primeiro intervalo e vim no próximo. Então, eu fiz uma corrente, eu pulo esse intervalo, já laço, venho direto nos 2 pontos e faço ponto sobre ponto. 1 e 2. Desta forma. Mantenho aqui uma correntinha de intervalo, quem preferir não faça, já vem para o próximo grupo. O mesmo procedimento, nós vamos fazer esse mesmo procedimento por 12 vezes. Já fiz aqui juntinho com vocês, vou repetir mais uma vez. Aqui no próximo bloco, sempre aqui no início, os 2 pontos a gente mantém. Um ponto alto e o segundo. No início, sempre uma corrente. Pulo esse intervalinho à frente e venho no próximo, depois do primeiro ponto, ó, um ponto baixo. Agora, eu inicio as alças de 3 correntes, se preferir, faça 2, e sempre no próximo intervalo, prende com baixo. 3 correntes, ponto baixo no próximo intervalo, até completar 6 alças no total, conforme fizemos no anterior, tá? Ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo no próximo intervalo já é minha 5ª alça, 3 correntes e ponto baixo no próximo intervalo. A minha 6ª alça, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora é somente uma corrente. Pulo esse último intervalinho, já laço o fio, vem nos 2 pontinhos, ponto sobre ponto. E assim vai formando o nosso abacaxi. E a gente vai diminuindo ele. Uma corrente, passa para o próximo e repete tudo novamente. O mesmo procedimento por toda a volta. Finalizando mais uma carreirinha juntinho com vocês. Fiz aqui meu último bloquinho de 2 pontos, uma corrente, e aqui foi onde nós iniciamos. Com 3 correntes iniciais, nosso primeiro bloquinho de 2 pontos, ponto baixíssimo. Próxima carreira, aqui não muda nada. Sempre vai ser uma corrente, 2 pontos, uma corrente prendeu com ponto baixo. Alças de 3 correntes ou 2. E o que vai mudar é aqui, entre um bloquinho e outro, tá? Aqui nessa carreira mesmo, a gente vai fazer um pontinho aqui no meio. Na próxima já muda, eu venho falando pra vocês carreira a carreira. Vamos lá, próxima carreira, subimos as 3 correntes, altura de um ponto, fica ponto sobre ponto. Eu vou manter sempre esses 2 pontos aqui no início, que forma o desenho em volta do nosso abacaxi, faz parte do nosso abacaxi. Esses 2 pontos aqui no início e esses 2 pontos aqui no finalzinho, tá? Eles vão sempre se manter. Fiz os 2, uma corrente. Eu pulo sempre essa primeira correntinha da carreira anterior, eu vou lá na minha primeira alça, olha, que eu trabalhei na carreira anterior. 2 pontos, uma corrente, vou lá na primeira alça.
um baixo. Agora, eu sigo as alças. 3 correntes, ponto baixo. Ai, meu ponto é soltinho, na próxima eu vou fazer só duas correntes, ponto baixo. Certo? Não tem problema, olha, eu fiz duas aqui. 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. Quer fazer duas novamente porque tá emborcando muito? 2 correntes, próxima alça, ponto baixo. Chegou aqui no final, olha, gente, agora nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 alças, vai só diminuindo, tá? Chegou aqui no final, próximo ao bloquinho de 2 pontos, eu pulo essa uma correntinha, tá? Eu não prendo aqui. Eu faço só uma correntinha e já vou direto fazer os meus 2 pontos aqui da base. São 2 lá no início e 2 aqui no final do bloco. Um ponto e o segundo ponto. Uma corrente, agora aqui, olha, onde eu tinha uma correntinha, eu faço um ponto alto. Nossa, Edilene, mas é muito ponto, o meu tá criando babados. Vai fechando, tá? Não se preocupe. Não desistam também. Um pontinho, uma corrente, vou iniciar tudo novamente no próximo bloquinho. Tem os 2 pontos do início, trabalho ponto sobre ponto, mantendo o meu desenho, os 2 pontos. Feitos os 2 pontos, uma corrente. Pulo essa uma correntinha, vou lá na primeira alça, um baixo. 3 correntes, ponto baixo na próxima alça. Ah, eu tô fazendo 3 e 2, 3 e 2. 2 correntes, ponto baixo, próxima alça, não tem problema nenhum. 3 correntes, ponto baixo na próxima alça. Ah, eu estou fazendo tudo com duas, faça tudo com duas, tá? 3 correntes, ponto baixo, próxima alça. Já tenho 1, 2, 3, 4, e agora a minha última alça. 3 correntes, ponto baixo, próxima alça. Aqui já são meus 2 pontos, e aquela uma correntinha a gente pula. Uma corrente e os 2 pontos. 1 e 2. Uma corrente e no intervalo de correntinha da carreira anterior, um ponto alto. A gente precisa ter ele aqui para criar o desenho da próxima carreira, tá? Uma corrente e repete nos demais. O mesmo procedimento por toda a volta. E aqui na peça, que eu trabalhei no fio 6, eu sempre trabalhei com 2 correntinhas aqui, ó. Desde o início, a primeira carreirinha, ao invés de 3 correntinhas ponto baixo, 3 correntes ponto baixo, eu sempre trabalhei com 2 correntinhas aqui no fio 6, tá? Então, vocês podem trabalhar dessa forma, que o trabalho fica perfeito, conforme a imagem que eu estou deixando aí pra vocês. Fiz no fio 4, fiz no fio 6, fiz a mandala, tudo para fazer o teste e trazer todas as dicas aqui pra vocês. Pessoal, finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, fiz aqui meu último grupinho de 2 pontos aqui, tá? Na minha lateral, uma corrente, meu último intervalo, um ponto alto, uma corrente, e agora sim, eu finalizo com baixíssimo lá no pezinho da terceira correntinha, aonde nós iniciamos a carreira. Olha, gente, meu ponto é tão apertado que fica difícil até pra finalizar. Prontinho. Finalizamos mais uma carreira. Não esqueça desse pontinho alto aqui no intervalo, tá? Próxima carreira, daqui eu já subo 3 correntes, altura do primeiro alto. No próximo, meu segundo ponto alto, mantendo meu bloco de 2 pontos aqui da lateral. Uma corrente, vem já nessa alcinha seguinte, eu sempre pulo essa uma correntinha, vem aqui na minha primeira alça, ponto baixo, inicia as alças. 3 correntes, ponto baixo na próxima, 3 correntes, ponto baixo na próxima, já é a segunda alça, 3 correntes, ponto baixo, já tenho total de 3 alças desta carreira, 3 correntes e ponto baixo na próxima. 4 alças nesta carreira, tá? 1, 2, 3, 4. Já cheguei aqui onde eu tenho meu bloco de 2 pontos e essa uma correntinha. Faço uma corrente, pulo a corrente e venho no bloco de 2 pontos. Faço ponto sobre ponto. Uma corrente de intervalo. Cheguei aqui onde eu tenho aquele um pontinho alto. Sobre o ponto alto, agora eu trabalho um ponto V. Venho no ponto alto, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. No mesmo ponto.
Então, eu fico com esse pontinho V agora nessa carreira, tá? Desta forma. E agora eu repito nos demais, mais uma vez com vocês. Uma corrente vem no próximo bloco. Os 2 pontos aqui do início eu mantenho. 2 pontos. Uma corrente, já vem aqui na primeira alça, pulo essa uma correntinha. Prendo com baixo, 3 correntes, ponto baixo na próxima alça. Vamos ter 4 alças nesta carreira, aqui já foi a segunda. 3 correntes, ponto baixo na próxima. E 3 correntes, ponto baixo na próxima. 4 alças, 1, 2, 3, 4. Agora, é uma corrente e os 2 pontos aqui da lateral, ponto sobre ponto. Uma corrente, e aqui no pontinho alto da carreira anterior, olha, bem aqui no intervalinho, eu faço o ponto V. Um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto sobre o mesmo ponto. Ponto V. Uma corrente e repito nos demais. Essa será a nossa sequência por toda a volta. Finalizando mais uma carreirinha juntinho com vocês, gente, carreira a carreira. Fiz aqui meu último pontinho V. Sobre aquele pontinho alto da carreira anterior, uma corrente, e aqui foi onde nós iniciamos. As 3 correntes iniciais, primeiro bloco de 2 pontos. Ponto baixíssimo lá no pezinho da terceira correntinha. Dando início à próxima carreira, já subo daqui 3 correntes, altura do primeiro ponto, e aqui no próximo, o segundo, mantendo o nosso bloco. Uma corrente, vem na alcinha, na primeira alcinha aqui da carreira anterior, prendo com baixo. Inicio as minhas alças de 3 correntes, ponto baixo na próxima, uma alça. 3 correntes, ponto baixo na próxima. Lembrando, quem preferir pode fazer tudo com 2 correntes, para emborcar um pouco menos. Já é minha segunda alça, 3 correntes, ponto baixo na próxima. Nessa carreira, ficamos com 3 alças. Agora, é uma corrente, pulo essa uma correntinha e venho no meu bloco de 2 pontos. 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Faço uma corrente e no ponto V da carreira anterior, eu vou fazer um leque de 3 pontos altos no intervalo. Já fiz um, o segundo e o terceiro. 2 correntes e mais 3 pontos no mesmo intervalo. 1, 2 e 3. Esta será a nossa repetição nesta carreira. Vamos ter sempre 3 alças, manter o bloco de 2 pontos no início, o bloco de 2 pontos no final do nosso abacaxi. E no ponto V da carreira anterior, um leque de 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. Uma corrente, venho no próximo desenho. Mantenho os 2 pontos aqui no início, 1 e 2. Já estou repetindo junto com vocês pela segunda vez. 2 pontos, uma corrente. Prendo com ponto baixo na minha primeira alça. 3 correntes, ponto baixo na próxima, 3 correntes, ponto baixo na próxima, 3 correntes, ponto baixo na próxima. 3 alças de 3 correntes. Uma corrente e o meu bloco de 2 pontos. E 2. Uma corrente e repito aqui, ó, no ponto V, o meu leque de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos. Uma corrente de intervalo e venho no próximo, já repito, 2 pontos, o mesmo procedimento que fizemos aqui nos 2, repito nos demais. Finalizando mais uma carreirinha juntinho com vocês, fiz aqui meu último grupinho, né? Meu leque de 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. Uma corrente e finalizo lá no pezinho da terceira correntinha, onde iniciamos a carreira. Daqui a gente já sobe 3 correntes, altura do primeiro ponto alto, no próximo segundo. Próxima carreira sendo iniciada. Uma corrente, pulo essa uma correntinha, perdão, vem na primeira alça, ponto baixo. 3 correntes, eu vou fazer com 2 nessa carreira todinha para vocês verem que não vai dar diferença, gente. Aqui vai esticando, olha, onde forma o abacaxi, tá? 2 correntes, ponto baixo na próxima alça.
duas correntes, ponto baixo na próxima alça. Nessa carreira, teremos apenas duas alças. Uma correntinha parece não fazer a diferença conforme você faz a alcinha, mas várias alcinhas com uma correntinha a menos faz muita diferença, não no desenho, mas na tensão do seu ponto, tá? Então, portanto, você pode fazer todas com duas correntinhas desde o início, conforme eu citei, para manter o seu trabalho equilibrado aí, tá? Usando agulha menor também, numeração de 3 milímetros, tudo isso ajuda na tensão do seu ponto. Então, fiz duas alças de duas correntes, nessa carreira eu vou trabalhar tudo com duas correntes. Teremos duas alças, agora é somente uma corrente, para entrar aqui, ó, e fazer os dois pontinhos aqui da nossa lateral do desenho. 2 pontos altos. Mantenho uma corrente entre um desenho e outro, cheguei aqui no meu leque de 3 pontos, duas correntes de 3 pontos. Aqui nesta carreira, vamos trabalhar da seguinte forma: no primeiro ponto, um ponto alto. Uma corrente. No próximo, um ponto alto. Soltar o fio. Uma corrente. Pulo esse terceiro ponto e venho no intervalo. Um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto, ou seja, um pontinho V aqui dentro, certo? Uma corrente, conforme eu pulei esse último, eu pulo esse primeiro desse lado. Pulo o primeiro, venho no próximo. Um alto, uma corrente e no próximo, um alto. Toda vez que chegar aqui no nosso leque, vamos trabalhar desta forma. Uma corrente e os dois pontinhos aqui da minha lateral do desenho. 1 e 2. Já cheguei no meu desenho novamente. Agora, eu faço as minhas alças. Uma corrente, venho na alça, um ponto baixo. Estou fazendo com duas correntes, minha primeira alça, ponto baixo. Duas correntes, ponto baixo na próxima alça. Já tenho duas alças. Uma corrente, e aqui são os dois pontos. Ponto sobre ponto. 1 e 2. Uma corrente, cheguei no meu leque. Aqui no leque, no primeiro ponto, eu trabalho uma corrente. No próximo, um ponto alto, uma corrente. Pulo esse terceiro, venho no intervalo, um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Uma corrente. Do outro lado, os 3 pontos, o primeiro eu pulo, já que eu deixei esse último. Pulo o primeiro, vem no próximo, um ponto alto. Uma corrente, no próximo, um alto. Uma corrente e os dois da lateral. Já repeti pela segunda vez o mesmo procedimento juntinho com vocês, olha. Iniciamos aqui, fizemos este desenho e o segundo. Já estou indo para o terceiro. Então, a gente segue com essa mesma repetição nos demais, por toda a volta. Finalizando mais uma carreirinha, gente, deixa eu mostrar para vocês como que está a minha peça, olha. Dá um giro aqui para vocês. Estamos assim, vai se fechando o nosso abacaxi, vai ficando tudo aplumadinho, tá? Bom, vamos lá. Finalizei aqui meu último grupinho, ponto sobre ponto aqui no meu leque, um ponto, uma corrente, no próximo ponto, uma corrente, no intervalo um ponto V, um alto, duas correntes, um alto. Pulei, um ponto, uma corrente, um ponto. Fiz uma corrente e aqui onde nós iniciamos, tá? Na terceira correntinha, sempre, ponto baixíssimo. Próxima carreira eu mantenho esse bloquinho de 2 pontos, subo 3 correntes. Primeiro ponto, no próximo, o segundo. Uma corrente, vem na minha alcinha aqui, a primeira, prendo com baixo. Duas correntes, ou 3, vou fazer com 2 novamente, tá? Na próxima alça, olha, um baixo. Nesta carreira, eu fico apenas com uma alça. Se houver necessidade, nas próximas eu faço com 3, porque meu ponto é muito apertado, tá, gente? Então, pode ser que comece a repuxar aqui meu trabalho. Nesta carreira, então, apenas uma alcinha aqui. Prendi com baixo, agora uma corrente. Já vem no meu bloquinho de 2 pontos, olha. Um ponto alto sobre o primeiro e um ponto alto sobre o segundo. Uma corrente, e aqui no nosso bloquinho, eu vou trabalhar ponto sobre ponto e nos intervalos um ponto. Então, eu venho no primeiro, um ponto alto. No intervalo, um ponto alto.
ponto sobre ponto no próximo, já tenho 3 pontos. Tenho intervalo à frente, um ponto alto, aqui ponto sobre ponto, já estou no total de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei no intervalo do meu ponto V. No intervalo do ponto V, eu vou trabalhar um leque de 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes e mais 2 pontos, no mesmo intervalo. No intervalo, então, ficamos com 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Agora, do outro lado, ponto sobre ponto. No intervalo, um ponto. Ponto sobre ponto aqui no próximo. No intervalo, um ponto. E no último, ponto sobre ponto. Olha, nós ficamos no total com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de cada lado do leque. Do outro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente e aqui meu bloquinho de 2 pontos. Ponto sobre ponto. Já iniciando tudo novamente. Uma corrente, prendo com ponto baixo aqui na primeira alça. 2 correntes, ou 3, na próxima alça, ponto baixo. Apenas uma alcinha nesta carreira. Uma corrente, aqui já é meu bloco de 2 pontos. Ponto sobre ponto. E repito o mesmo procedimento, tá? Aqui no meu desenho. Fiz uma corrente, venho aqui no desenho do leque, ponto sobre ponto, no intervalo um ponto. Nós vamos ter um total de 7 pontos até chegar dentro do nosso ponto V. Intervalo um ponto, ponto sobre ponto. Já tenho um total de 5. 1, 2, 3, 4, 5. E no intervalo, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos. Então, já fiquei com um total de 7 aqui desse lado. Do outro lado, já tenho 2. Ponto sobre ponto já é o terceiro. No intervalo, eu faço um ponto, já é o quarto. Ponto sobre ponto, o quinto. No intervalo, o sexto. E ponto sobre ponto, o sétimo. Uma corrente. E aqui meu bloquinho de 2 pontos. Já inicio tudo novamente. Uma corrente, ponto baixo já na próxima alça e a nossa alça. Estamos ficando apenas com uma nesta carreirinha. Repetimos nos demais, vou repetir os meus e já volto com vocês. Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, fiz meu último grupinho, uma corrente, ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha sempre, tá? Onde nós iniciamos. Feito aqui o ponto baixíssimo, já vou dar início à próxima carreira, subindo 3 correntes, altura do primeiro ponto, e aqui no próximo, o segundo, mantendo ainda o meu bloquinho de 2 pontos aqui do desenho. Uma corrente, já prendo com ponto baixo na minha única alça que eu tenho à frente, uma corrente, não temos mais alcinha aqui agora, e já vou direto no meu grupinho de 2 pontos aqui. Faço 2 pontos altos. Fechando o nosso abacaxi. Na próxima carreira, ele será fechado totalmente, tá? Ainda não fechamos ele. Estamos assim. Uma corrente aqui no meu lequezinho, tá? Nós vamos trabalhar um ponto alto já no primeiro. Uma corrente, pula um ponto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto. No próximo, olha, o último ponto do bloco, um ponto alto. Ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, uma corrente. No intervalo, eu faço um ponto V, que é um alto, 2 correntes e mais um ponto alto no intervalo. Uma corrente, do outro lado agora nos pontos. Já nesse primeiro ponto, um ponto alto, igual fizemos aqui, trabalhamos até o último. Uma corrente, pula um ponto, no próximo, um alto. Uma corrente, pula um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto e sobre o último, um alto. Certo? Ficamos dessa forma aqui nos nossos grupinhos.
uma corrente e já cheguei aqui, olha, onde eu tenho o bloquinho de 2 pontos. Já iniciando tudo novamente. Trabalho ponto sobre ponto, nos 2 pontos. Uma corrente, venho na minha única alcinha que eu tenho, prendo com baixo. Uma corrente, os outros 2 pontos do outro lado do desenho. Ponto sobre ponto. Uma corrente e venho no desenho e repito tudo o que fizemos neste primeiro. Vamos repetir em todos, a mesma sequência nos demais. Bom, pessoal, finalizando mais uma carreirinha juntinho com vocês. Olha como que está a nossa peça. Já criou essas pontas aqui, que fica bem bacana. Olha só, nossos desenhos aqui abacaxi. Agora, nesta carreira, a gente fecha ele aqui totalmente. E finalizo com um ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha, onde iniciamos a nossa carreira. Ponto baixíssimo. Próxima carreira daqui também eu já subo 3 correntes, ficando ponto sobre ponto. No próximo, o segundo ponto. Nós não vamos ter mais aqui correntinha, nem ponto baixo. Daqui, onde eu fiz os 2 pontos, eu já laço e vou direto para o próximo 2 pontos, olha, o grupinho, tá? Ficando lado a lado, sem correntinha nada. 1 e 2. Fechando totalmente o nosso desenho aqui do abacaxi, ó. Certo? Agora, nós vamos vir aqui para o nosso desenho. Então, eu faço uma corrente sobre o primeiro ponto, um ponto alto. Vou trabalhar ponto sobre ponto, conforme a gente trabalhou na carreira anterior. Uma corrente, próximo ponto, ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, ponto alto. Uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente e ponto sobre ponto. Fico aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é os 2 da lateral aqui do desenho do abacaxi, tá? Uma corrente, no intervalo, eu faço um ponto V, que é um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Ficando, então, aqui no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, contando com aqui o intervalo, tá? Já tenho o primeiro do outro lado, uma corrente, ponto sobre ponto nos demais. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Já tenho o total de 3 aqui deste lado. Uma corrente, ponto sobre ponto, já é o quarto. Uma corrente, ponto sobre ponto, meu quinto ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. O sexto ponto, certo? E essa será a nossa repetição. Uma corrente, aqui está os meus 2 pontos da lateral, trabalho ponto sobre ponto. Sem correntinha, nada, nem ponto baixo, fechamos o abacaxi, já laço, vem direto para os 2 pontinhos aqui do outro lado. Ponto sobre ponto. Uma corrente e repito o mesmo procedimento aqui do desenho, olha, os pontos sobre ponto com uma corrente. Eu faço o mesmo procedimento aqui nos próximos. Vou adiantar o meu e já retorno com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês. Fiz aqui meu último pontinho, olha, sempre com um ponto e uma corrente. Fiz meu último ponto, uma corrente. Aqui foi onde nós iniciamos, lá no pezinho da terceira correntinha, ponto baixíssimo. Finalizamos a carreira aqui, na terceira correntinha, eu vou caminhar até o segundo ponto de base. Percebam que a gente fechou nosso abacaxi todinho aqui, encontrou os pontos, né? Está fechadinho, a gente vai fechar um pouquinho mais. Então, eu venho sobre o segundo ponto, com baixíssimo também. Estando no segundo, eu subo 3 correntes. E aqui eu tenho o segundo bloquinho de 2 pontos. Eu vou usar só o primeiro, o segundo eu vou deixar sem trabalhar. Então, eu laço, venho no primeiro. Faço um ponto alto, olha, só que eu já laço e puxo as 3 cordinhas que eu tenho na agulha junto. Serão 2 pontos altos puxados juntos aqui, tá? Feito isso, uma corrente. Sigo trabalhando aqui agora no meu desenho, ponto sobre ponto com uma corrente de intervalo. Venho aqui no próximo, esse segundo do bloquinho eu deixo, tá? Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, até chegar lá no intervalo. Um ponto alto e uma corrente. Já chegando aqui, ó, meu último ponto e uma corrente. No intervalo, eu vou manter o ponto V, que é um ponto alto,
duas correntes e mais um ponto no mesmo intervalo. Do outro lado aqui do meu desenho, sigo normal, uma corrente e ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto, até chegar novamente lá no meu desenho do abacaxi, onde eu tenho dois bloquinhos juntinhos, um lado a lado, de dois pontos altos. Uma corrente, ponto sobre ponto. Aqui, ó, meu último ponto, uma corrente, olha, ficamos assim. Já cheguei nos dois bloquinhos, dois pontos e dois pontos, no fechamento do meu abacaxi. Eu pulo o primeiro, venho no próximo, um ponto alto pela metade, alongo, puxo duas cordinhas e paro. Agora, aqui no outro bloquinho, que tem dois, eu vou no primeiro e deixo o último. Laço, venho nesse primeiro ponto, alongo, puxo duas cordinhas e paro. Fiquei com 3 laçadas, puxo todo mundo junto. 2 pontos puxados juntos, assim, ó, dá aquela encolhida, deixando a nossa peça mais estruturada ainda, mais firminha, tá? Feitos os 2 pontos puxados juntos, eu repito tudo novamente. Uma corrente, eu pulo esse segundo ponto do bloco, vem já no primeiro aqui do desenho, ó. Ponto sobre ponto, todos com uma corrente de intervalo, até chegar no intervalo do meu desenho. Trabalhei aqui ponto sobre ponto, uma corrente, no intervalo, um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Então, aqui nessa parte do desenho, depois que a gente faz os 2 pontinhos puxados juntos, finalizando totalmente o nosso abacaxi, a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de um lado, e aqui eu já fiz o primeiro do outro, e 7 pontos do outro lado, ó, já tenho uma corrente de intervalo, vem no próximo, o segundo, uma corrente, no próximo, o terceiro. Aqui, meu sexto ponto, uma corrente e o sétimo. Já cheguei onde eu tenho meus bloquinhos ali. Uma corrente, olha, os dois ficam lado a lado. Eu venho no segundo, no primeiro bloco, eu pulo o primeiro, um ponto alto pela metade, e no próximo bloco eu venho no primeiro e deixo o último. Um ponto alto pela metade, 3 laçadinhas na agulha, puxa todo mundo junto. Uma corrente e repete nos demais, ele vai ficando mais estruturado a peça, tá? Mais firminha. Bom, finalizando aqui mais uma carreirinha junto com vocês. Conforme vocês vão tecendo, gente, vai dando uma puxadinha assim, olha, na pontinha, que vai deixando o trabalho bem firminho, tá? Fiz aqui o último ponto, uma corrente, vou finalizar, olha aqui onde a gente puxou os pontinhos juntos, onde iniciamos com 3 correntes iniciais. Eu venho bem aqui no meinho, olha, que a gente chegou a puxar todo mundo junto, ponto baixíssimo. Agora, a nossa última carreira, eu vou caminhar até este ponto aqui de base. Aqui eu tenho os 2 pontos puxados juntos, e aqui eu já tenho logo à frente uma correntinha de intervalo. Eu venho nesta correntinha, faço um baixíssimo também, caminhando. E agora aqui, no próximo ponto, um baixíssimo, estando sobre este ponto, que é o primeiro daqueles 7, olha, da carreira anterior, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estou sobre o primeiro ponto. Subo 3 correntes, altura de um ponto alto, e faço uma corrente de intervalo, total de 4 correntes iniciais. Quando a gente der toda a volta e finalizar nosso trabalho, a gente vai vir nessa terceira correntinha para fazer o ponto baixíssimo, e deixando uma de intervalo. Venho no próximo ponto alto, sigo até o intervalo também, uma corrente e ponto sobre ponto. Nesta carreira, teremos aqui um total de 8 pontos. Porém, o ponto dentro do intervalo aqui, eu faço com picô para dar um acabamento. Quem preferir e quiser fazer picô em todos esses pontinhos, pode também, tá? Fica um acabamento bem bacana. Aqui meu último ponto, aqui já estou no total de 7, olha, aqui o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma corrente, e agora aqui no intervalo, eu faço um ponto alto com picô. Um ponto alto, 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do ponto, um pontinho baixo, fiz um ponto picô. No mesmo intervalo ainda, eu faço mais um ponto alto com picô. 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do ponto e prendo com ponto baixo. Como aqui eu fiz o ponto picô, não precisa fazer correntinha, tá? Eu não fiz aqui no intervalo e também não vou fazer aqui.
Já laço, venho no primeiro ponto, do outro lado, um ponto alto. Uma corrente e ponto sobre ponto. Até completar 8 pontos, que é o total desta carreira, contando com o que tá aqui dentro, que é com picô, tá? Olha, aqui eu já tenho um, aqui o segundo, o terceiro e o quarto. Uma corrente, ponto sobre ponto já é o quinto. Uma corrente, aqui o sexto. Uma corrente, aqui o sétimo. Uma corrente e aqui o oitavo. Aqui, olha, se vocês perceberem, nós já chegamos naqueles 2 pontinhos puxados juntos. Então, essa será a nossa repetição, olha, por toda a volta. Aqui, para passar para o outro desenho, o outro leque, eu não faço corrente. Após finalizar esse 8º ponto, eu já laço o fio, eu pulo todos esses 2 pontos puxados juntos e já vou, ó, lá no primeiro, do outro desenho, que são 7 aqui no total, e agora vamos ter 8. Eu já venho aqui no primeiro. Fiz o último, já lacei o fio, sem correntinha, venho no primeiro, tá vendo que já tá até esticando? O meu ponto, ele é muito apertado. Um ponto alto. Eles ficam assim, ó, um do ladinho do outro, sem correntinha, repuxando mais o nosso trabalho, dando mais estrutura à peça. Feito ele, o primeiro ponto do outro desenho, uma corrente, e sigo nos demais. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e uma corrente, até chegar no intervalo, onde vamos fazer 2 pontos altos com picô. Meu último ponto aqui do desenho, já tenho 7, uma corrente, já cheguei no intervalo. Aqui no intervalo eu trabalho 2 pontos altos com picô. O primeiro, 3 correntes, volto nas 2 cordinhas e prendo com ponto baixo. E o segundo, 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do ponto, ponto baixo. E agora eu sigo do outro lado, já vou direto, olha. Já laço o fio, o primeiro, uma corrente, o segundo, até completar os 8. Uma corrente, aqui o terceiro. E aqui o meu 8º ponto. Olha, contando com o que eu tenho dentro do intervalo, com o picô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E do outro lado também. E daqui, sem correntinha, já laço e vou lá pro próximo. Pulo todo esse grupinho de 2 puxados juntos, já vou, ó, no primeiro. Sem correntinha. Já vou direto, deixando bem esticadinho. Já fiz o primeiro. E sigo, né, a mesma repetição até o final. Pessoal, finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês. Gente, se eu fizesse mais uma carreira nesse meu trabalho, ele ia querer virar um chapéu já. Meu ponto, ele é bem justinho. E segue todas as dicas, tá? Que eu trouxe pra vocês. Usa agulha de 3 milímetros, eu estou usando a de 3. Caso o seu ponto... de 3,5, aliás, perdão. Eu estou usando a de 3,5. Se o seu ponto for mais soltinho, use a de 3. Segue todas as dicas que eu passei pra vocês, tá? Pra deixar o seu trabalho bem certinho aí. Estou fazendo aqui, olha, meu último ponto, aqui é o 7º, uma corrente, e aqui o 8º ponto. Contando com o pontinho com picô aqui no centro, tá? Agora, eu não faço correntinha para finalizar, aqui foi onde nós iniciamos, olha, com 4 correntes iniciais. 3 faz a vez de um ponto e uma de intervalo. Então, aqui sem correntinha, eu já venho direto na terceira correntinha das 4. 1, 2, 3, bem no pezinho. Deixando essa uma de intervalo aqui, tá? E já finalizo, olha, com ponto baixíssimo. Busco o fio, passo aqui por dentro. Então, os dois ficam lado a lado aqui também, conforme viemos trabalhando, olha. Ok? E aqui pode cortar o fio, deixa uma pequena sobrinha para o arremate. Olha, do novelinho sobrou essa quantidade aqui, tá? Já sobra um pouquinho de fio, que dá pra você fazer um tássio e guardar pra fazer trabalhos coloridos. Puxei aqui, olha, cortei, passo por dentro da laçadinha e puxo. Sempre com o auxílio de uma agulha bem mais fininha, gente, olha, eu levo aqui para o lado avesso. Só vim trazendo esse fiozinho por alguns pontinhos, dividi em 2, mesmo que seja pontinho alto aqui, tá? Olha, vem trazendo um pouquinho. Vem na trama do ponto aqui, ó, nas correntinhas. Dividi em 2. Como é o fio 4, eu vou colocar 2 pontinhas para cada lado. Pega a trama do fio aqui do outro lado, olha, tá vendo que não tem muitos pontos, mas você pega na correntinha do ponto. Dá um nozinho bem apertadinho, pode dar 2,
o segundo você dá um pouquinho mais apertadinho. E vem escondendo na trama das correntinhas. Como a gente não tem excesso de ponto, ó, é vazado, eu venho trazendo na curvatura aqui, ó, do pontinho alto, tá vendo? Aí é só cortar rente também e dar um pininho de cola. Então, o arremate fica perfeito, fica invisível aqui também. E a sua peça bem arrematada. Sempre deixa essa pequena sobrinha para você não se perder. Dá um pinguinho de cola e essa cola daqui a pouquinho ela seca, ela fica transparente, tá? Bom, pessoal, então assim eu vou finalizar mais uma videoaula aqui com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de me acompanhar a mais essa aula. Se fizer esse trabalho, eu vou pedir para vocês me marcar lá nas redes sociais para que eu possa ver e compartilhar seus belíssimos trabalhos. Eu amo compartilhar. Tá joia? Muito obrigada pelo grande carinho, você que acompanhou até aqui. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!